Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quero acolher você com um cordial boa noite nesse dia, nessa noite bem especial de culto. Sejam, de fato, todos bem-vindos. Eu queria te convidar, se você quiser ficar em pé já no início do culto, quero orar contigo para que Deus fale conosco nessa noite também, na nossa vida. Fale com você em casa, e que nós possamos ter aqui um momento bem especial de encontro com Ele. Que Ele nos encontre, na verdade. Que o Senhor venha ao nosso favor e encontre a mim e a você, no momento que estamos, na situação histórica que estamos, para que Ele haja em nossa vida. Eu quero te convidar então para nós orarmos. Santo e amado Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite de encontro, de celebração. Nós te pedimos, Pai, que Tu venhas estar conosco, falar conosco, agir em nós e a partir de nós, para que possamos sair daqui, Senhor, tocados por Ti, transformados por Ti. Leva nosso coração cativo na Tua presença. Tira tudo aquilo que quer ser empecilho do Teu falar a nós, do Teu agir em nossa vida. Assim nós te pedimos e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Iniciamos cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor que está conosco nessa noite. Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar, com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz como um brado de louvor, explode em nossos corações. Vem, vamos festejar. Louve a ti,
tudo ser, na terra e no céu. Louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aclame aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Antes de você sentar, cumprimente alguém do seu lado, dando uma boa noite, desejando um bom culto. Peço para o pessoal ligar a luz aí do salão. Obrigado. Que bom que você está conosco essa noite. Eu queria saudar de forma bem especial, não posso deixar, né, Robson e Janaína. O Robson e a Janaína estão com a gente, pastores lá de Espigão do Oeste. O Robson, fruto da Gers aqui, a Janaína de Pouso Redondo, né? Tive o privilégio de fazer o casamento deles e eles estão pastoreando Espigão do Oeste. Pertinho, logo ali, 3.000 quilômetros de distância. Então, se você quiser acompanhá-los na volta, tem um bom parceiro de viagem. Sejam bem-vindos, tá, meus irmãos? Família toda aí que está com vocês, Deus guarde vocês. Eu queria saudar você com esse versículo. Nós estamos na série Segue-me. Semana passada foi o primeiro, né? Primeiro episódio da série. E hoje é o segundo. Eu queria trazer esse versículo que é no contexto da teologia, das igrejas, é a grande comissão. É aquela ordem que Jesus dá, que de fato é a missão da igreja. Não existe outra coisa a não ser fazer discípulos. Essa é a essência da igreja de Cristo. E o texto diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu queria saudar você com esta frase que está destacada no texto. E eis, e eu estarei sempre com vocês. Quem fala isso, esta palavra bíblica, é Jesus ressurreto. Não é o Jesus histórico, aquele que sofreu, aquele que chorou, aquele que passou fome, ele teve fome na tentação, mas é o Jesus que venceu a morte. E ao vencer a morte, então, ele diz que recebe de Deus toda a autoridade, no céu e na terra. Então, ele sempre teve toda essa autoridade, mas a ressurreição faz com que ele assuma isso de uma forma tão impressionante que ele vai dizer que ele tem toda a autoridade do céu e da terra, e este que tem toda a autoridade no céu e da terra diz que estarei sempre com vocês. Jesus está sempre conosco. No contexto aqui do texto, ele está afirmando esta presença conosco na função de fazer discípulos. Ele diz, façam discípulos de todas as nações. Ele vai dizer o processo que isso acontece, e ele afirma que estará conosco. Então eu queria saudar você com esta palavra. Jesus está conosco nesta tarefa de fazer discípulos. E ele está conosco em todo o tempo. Eu não sei como você está hoje, não sei como você está se sentindo nesse início de ano. Talvez você possa se sentir solitário, enfim, ou talvez você está passando por situações difíceis. Nós vamos orar por um menino Tyler que está passando por uma cirurgia bem difícil, 5 anos de idade. Então a família está aqui, alguns dos familiares, amigos. Tempo difícil, mas o Senhor está conosco. Então eu queria dizer para você que o Senhor está contigo, sempre. E que nós nessa noite, neste culto, nós possamos de fato experimentar isso de uma forma bem real no nosso coração e na nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus fale conosco, que Deus ministre aos nossos corações hoje à noite. Amém? Queremos orar pelos aniversariantes de início.
Eu tenho aqui o Bernardo, o Tobias fez aniversário. Mais alguém fez aniversário? Charles. O Charles, a Eleonir. Mais alguém? Desculpa, pode repetir? O Ademar. O Gabriel. Mais alguém? O Oliver. Deixa eu anotar aqui. A Rita, a avó da Letícia, faz aniversário também. Ela está assistindo a gente pela internet. Não posso esquecer, por isso eu anoto. É? A Emily. Desculpe, Emily. Quando a gente pergunta os nomes, dá um branco aqui em cima. Vocês nem sabem como é que é. Eu vejo a mão, mas não sei quem é. A Manuela. Não consegui ver que era você, Manuela. Mais alguém? Grazi. Mais alguém lá atrás? Gustavo? Não. Felipe. Mais alguém? Acho que peguei todos. Tem um casal que não está de aniversário, está em festa também, né? Cadê a Fernanda e o Guinho? Estão lá atrás, ó. Eles vão ser papais, a Fernanda está grávida. Vamos orar por eles. O Isaac vai ser promovido ao irmão mais velho. Né? Oramos então pelos aniversariantes. Pai amado, obrigado. Porque nós podemos celebrar a vida. E quando nós lembramos do aniversário, é isso que nós fazemos. Nós celebramos esse presente que tu nos dá, que é a vida. E assim tantos hoje fazem, lembram e celebram o aniversário. Abençoa o Bernardo, Senhor Deus, o Tobias, que fizeram aniversário essa semana. Abençoa o Charles, Senhor Deus, a Eleonir. O Ademar, Pai amado, cuida cada um deles. O Gabriel, Senhor Deus, abençoa o crescimento, que ele cresça, o menino na tua presença. O Bolívar, Senhor Deus, conduz ele, guarda a vida dele. A dona Rita, que está nos acompanhando, que tu abençoe ela. A Emily, Senhor Deus, que tu guarde também, conduza ela na sua vida. A Manuela, Pai amado, cuida ela da adolescência, que ela ande sempre nos teus caminhos. A Grazi, Senhor Deus, cuide na sua vida profissional, pessoal. Ao Felipe, que tu também guarde a ele na tua presença. Pai amado, nós colocamos todos esses nas tuas mãos. E abençoa também a Fernanda, o Wagner, o Isaac. Abençoa a gestação, que o bebê venha com saúde. Senhor Deus, que ele desde o ventre da mãe, assim como João Batista, que ele seja cheio do Espírito Santo teu. E sempre na sua vida ande na tua presença. Assim nós clamamos e te agradecemos por estes motivos. E queremos já nesse momento orar também pelo Tyler, Senhor Deus. O Tyler Pimentel Blair, 5 anos, Senhor Deus, passando por cirurgia lá em Curitiba. Senhor Deus, põe em tua mão, na mão dos médicos, que tu conduza esses procedimentos todos que ele vai passar. E que tu, Senhor Deus, promova que tudo corra bem. Sossegue os corações dos pais, dos familiares, Senhor Deus. E nós te clamamos e te pedimos, Senhor Deus, que tu abençoe ele e que tu, Senhor Deus, haja nesse tempo de cirurgia, para que tudo corra bem. Ó Pai amado, abençoa a dona Aclama Mai também, que vai fazer cirurgia amanhã de coração, que tu abençoe ela, também a família e da dona Aclama, e que tu conduza. E nós te pedimos que tu nessa noite fale conosco, ao nosso coração e à nossa vida, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos, porque tu estás conosco em todo o tempo. Na solidão, na ausência de pessoas, tu é aquele que permanece conosco, nunca nos abandona. Obrigado, Pai, por isso. E haja e conduza esse momento conforme o teu querer e a tua vontade. Assim nós oramos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Continuando, louvando e adorando ao Senhor, na próxima canção, o próximo hino, você é convidado a trazer aqui à frente a sua oferta. Nós temos 2 caixinhas de oferta, tem o QR Code também aqui, para quem quiser ofertar via QR Code. O pessoal de casa pode ofertar também pela QR Code que vai aparecer na tela. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos ter um momento bem especial de celebração, de adoração na presença do Senhor. Vamos
adorar a Ele, louvar o santo nome dEle. Você tem liberdade de ficar em pé ou sentado, mas aquilo que nós fizermos, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água
água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos declarar: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu
Senhor, Tu és, Pai, aquele que sacia a nossa sede. Tu és por quem a gente mais esperou, Deus. Por aquele que a gente anseia, a gente precisa, Senhor, todos os dias, Pai amado. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor se derrame neste lugar sobre as nossas vidas, Pai. Assim como Tu fostes ao encontro daquela mulher no poço, que o Senhor nos encontre nessa noite. A cada um que está neste lugar, Tu conheces o coração, Tu sabes como cada um chegou aqui. Assim como Tu falou com aquela mulher e revelou toda a vida dela numa conversa, assim Tu nos conhece inteiramente, Senhor. Que nessa noite, Deus, nós possamos ser encontrados por Ti, por aquele que é a fonte da vida, por aquele que tem as palavras da vida eterna, aquele que sacia nossa sede. E essa passagem do poço da mulher samaritana fala que chegará o tempo, e já chegou, em que o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu oro para que o Senhor encontre aqui verdadeiros adoradores, Pai. Encontre em nós, Senhor, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E que assim como essa mulher samaritana, que após o encontro contigo, ela saiu falando dos Teus feitos em sua vida, de quem Tu és, a sua vida nunca mais foi a mesma. Que assim seja em nós também. Que assim nós façamos, Pai. Que ao sair deste lugar, Deus, cheios de Ti, Deus, cheios da água da vida, que a gente saia deste lugar falando dos Teus feitos, de quem Tu és, daquele que liberta, daquele que salva, daquele que transforma, daquele que quando chega, nada fica igual. Oh Jesus, nós queremos declarar agora que nós só temos a Ti, Jesus. Tu és aquele que sustenta o céu com a Tua mão, assim Tu sustenta o nosso viver. E nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, para que o Senhor de fato venha preparar o nosso coração, Senhor, para a palavra que será ministrada, para que essa palavra, Senhor, nos tire da nossa zona de conforto e nos leve, Deus, a um compromisso real contigo, a um compromisso de verdadeiros filhos, de verdadeiros adoradores, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, este mundo
Se Cristo nos convida, o Senhor que nos ama, nos convida a andar com Ele, a segui-lo. O convite de Cristo no Novo Testamento é bem simples e objetivo para os discípulos. Ele diz várias vezes, segue-me. Ele não diz para onde, ele não diz de que jeito, ele só convida para segui-lo. E discipulado, que é o tema da nossa série, a partir do segue-me, discipulado é uma situação de seguir a Cristo. Esse conceito que está aqui, que eu citei semana passada, é do Bonhoeffer. Dieter Bonhoeffer, ele vai dizer, discipulado é compromisso incondicional com a pessoa de Cristo. Os discípulos, então, largam tudo, né, e seguem Jesus de uma forma constrangedora, porque eles largam tudo de forma imediata, diz o texto. Nós vimos isso semana passada, que cada um de nós é chamado ao discipulado. Discipulado não é exclusividade de algumas pessoas, não é simplesmente um encontro. Nós queremos colocar na comunidade um processo, sim, de discipulado intencional, com encontros. Mas o discipulado não é um encontro, o discipulado é vida. E é a vida de todos nós que cremos em Cristo Jesus. Então, o chamado é para mim e para você todo o tempo. Nós vimos semana passada isso, que quando nós ouvimos a palavra, nós proclamamos aqui, Jesus está te chamando. Quando você ouve o louvor, você louva, você adora, Jesus está chamando a gente para andar com Ele, para segui-lo, para sermos seus discípulos. O tempo todo Ele nos chama, porque Ele quer que a gente ande com Ele. Por isso o convite dele sempre foi, segue-me. Anda comigo. E uma das frases que os rabinos têm, de que o discípulo, o talmidim, que é uma palavra hebraica para discípulo, ele precisa andar tão perto do mestre, que é Jesus, de tal maneira que quando Jesus pisa no chão, a poeira do pé dele voa no pé do discípulo. Essa é a proximidade que nós devemos ter de Jesus. Segui-lo de forma incondicional. E Jesus nos chama essa noite, mais uma vez, para andar com Ele, para segui-lo, para sermos seus discípulos. Que nessa noite, queridos, essa segunda parte da nossa série, desafie você e a mim a sermos estes que andam com Jesus de forma incondicional. O segundo ponto desta semana, a semana passada foi o chamado ao discipulado, essa semana é o discipulado visível. Fé que transforma a vida. Eu acredito que nessa noite nós vamos ter duas reações aqui. Uma, você vai ficar bravo. Porque é o texto que eu vou usar, ele nos confronta muito. E talvez você possa ficar incomodado e manter-se incomodado. Ou você poderá, nessa noite, mesmo incomodado, se deixar quebrantar pela palavra do Senhor, para Ele transformar a sua vida. Porque a palavra de Cristo, ela é uma palavra que nos confronta. Ela nos coloca contra a parede. Ela é um espelho que reflete a mim e a você. E hoje à noite, quando nós vamos trabalhar essa temática de discipulado visível, é isso que eu creio que acontecerá conosco. Aconteceu comigo no fazer a palavra. Um pregador, um instrutor de pregadores, disse certa vez, a gente prega melhor aquilo que precisa ouvir, não é? Então a gente prega melhor aquilo que a gente precisa ouvir. E a palavra, primeiro, ela precisa chegar ao meu coração, para depois poder chegar ao teu coração. Então meu desejo é que essa palavra chegue aos nossos corações. E a gente saia daqui hoje à noite, o pessoal de casa se desconecte aí da transmissão, quebrantados, com o coração desejoso de viver o discipulado de Jesus de forma visível.
de forma que seja visto. Nós vivemos um tempo que nós ouvimos várias vezes a expressão: a fé é algo pessoal. Como é aquele ditado? Futebol, política e religião, ninguém discute, né? Futebol, estou bem, o Grêmio ganhou ontem 4-0. Não podia perder essa oportunidade, já que falei de futebol. Mas a fé, ela é pessoal, obviamente. Ela é uma fé que tem a ver comigo individualmente, mas a fé cristã nunca é privada. Ela precisa ser pública. Ela precisa ser visível, porque o discipulado não é uma ideia religiosa, é uma existência visível. Então, queridos, se nós não externamos a visibilidade do discipulado, pode ser que a gente não tenha esse compromisso real com Jesus, porque o que Jesus afirma no Sermão do Monte, que é a base da nossa conversa, um dos pontos do sermão, ele vai dizer assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus chama os discípulos e externiza para eles o que eles são, ele não está dizendo que isso é uma opção. Ele está dizendo que eles são. Então nós somos sal da terra e luz do mundo, ou nós não somos. Entendeu? Quando Jesus afirma esta questão, ele está dizendo que isso é uma consequência inevitável daquele que segue Cristo como seu Senhor. Esse amor incondicional com Jesus leva eu e você a sermos sal e luz do mundo. Pergunta: somos sal e luz do mundo? Temos sido? É uma identidade nossa. Então vamos fazer uma dinâmica aqui. Olha para a pessoa do lado e diga: você é sal e luz do mundo. Como é que você se sentiu aí? Percebe? Isso não é uma coisa distante, o outro é... Não, eu sou, você é. Essa é a palavra de Cristo, vocês são. É uma consequência imediata de seguir esse amor incondicional com Cristo, vai nos levar a sermos sal e luz. Se não nos levarmos a sermos sal e luz, quer dizer que talvez nós não tenhamos um encontro pessoal com Jesus, e esse Jesus não é meu Senhor. Porque faz parte da identidade nossa de sermos sal e luz. Então, a partir dessa temática, nós vamos usar o texto das bem-aventuranças, ou do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele sermão que Jesus fez no monte. Que coisa engraçada, não é verdade? Óbvio. Porque no monte, para que as palavras dele chegassem mais longe. Então é o maior sermão de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia um texto maior, ou maior em sequência de Jesus falando. O Sermão do Monte é o maior, 5-7, capítulos 5-7 do livro de Mateus. Esse Sermão do Monte, se você ler ele, você vai ver que ele nos dá cada chapuletada. Ele vai dizer que devemos amar nosso inimigo, para começar. Ele diz assim: se você ajuda alguém a uma coisa, que se doa para alguém, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Ele vai dizer assim que se você está em jejum, lava o rosto, para que ninguém saiba que você esteja em jejum. Ele vai dizer assim lá no Sermão do Monte: viu o que foi dito? Não matar. Eu estou dizendo, se você falar mal de alguém, você já matou. Esse é o Sermão do Monte. Onde Jesus... Ele extrapola a lei. Porque a lei diz não matar. Jesus diz, se você matar alguém com palavra, você já matou. Falar mal dele. Nós vimos aqui, naquela série dos 10 mandamentos, podemos matar a pessoa verbalmente, podemos matar a pessoa no nosso coração, quando não perdoamos. Então Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E a primeira ponto da nossa reflexão são as bem-aventuranças. Vão ser 3 pontos hoje. Lá que pela meia-noite a gente vai terminar, eu acho. Bem-aventuranças, a vida moldada pela cruz. Então, quando Jesus começa a descrever as bem-aventuranças, ele vai dizer as qualidades daquele que faz parte do reino de Deus. As qualidades daquele que é discípulo de Cristo Jesus. Esse é bem-aventurado. O texto
vai dizer que bem-aventurado é mais do que feliz, uma tradução, né, livre. O termo grego lá é makarios, e makarios não tem uma tradução muito clara no português, porque o português é limitado. Porque o mais perto de o feliz máximo que tem é o felicíssimo, né? Mas o makarios seria o superlativo do felicíssimo. Seria o superlativo do superlativo. Isso seria o makarios do texto bíblico. Então, um bem-estar pleno, a plenitude de vida, satisfação absoluta. Jesus vai dizer, bem-aventurados são estes que têm essas características, que vivem essas características, que reconhecem a Cristo e são agora moldados pelo Evangelho de Cristo. Vendo as multidões, esse é o discurso de Jesus. Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, começa então as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Palavra de Jesus aos discípulos, bem-aventurado. Já disse isso, né? Que é essa característica de uma pessoa, de um cidadão do reino de Deus. Característica de alguém, de um discípulo de Jesus que foi encontrado com ele. Este é bem-aventurado. E ele vai descrever que este bem-aventurado, feliz, característica que eu e você precisamos ter para sermos felicíssimos, é pobres de espírito. Primeira delas. Bem-aventurados os pobres em espírito. O Carlinhos Queiroz, pastor amigo nosso, pastor em Fortaleza, ele esteve aqui na nossa conferência Vitalis, há uns 4 anos, eu acho. Não, foi antes da pandemia, já faz tempo. 2019, acho que foi. Ele tem um livro chamado Espiritualidade, ele vai trazer essa frase assim, ó. Pobre em espírito é aquele que vive na exclusiva e total dependência de Deus, e é completamente despojado de tudo menos de Deus. Os pobres em espíritos são aqueles desprovidos de toda a realização pessoal ou de qualidades espirituais próprias. O pobre em espírito é aquele que, como naquela parábola que Jesus conta, do fariseu e do publicano. Lembra essa história? O fariseu foi orar no templo e o publicano também. O publicano era pecador, um cara cobrador de impostos, discriminado pelos judeus. E os dois foram orar. E Jesus disse que o fariseu orava assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, pecador. E falou mal do publicano. Enquanto o publicano, rosto em terra, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou indigno de estar na tua presença. Jesus disse que esse desceu justificado e aquele não. Pobre em espírito é este, que se reconhece diante de Cristo, diante de Deus Todo-Poderoso, sem nenhuma qualidade. Esse é o pobre de espírito. O religioso, o fariseu, por exemplo, ele olha para a sua religião e não vê razão para se arrepender. Então ele não é pobre em espírito. O intelectual, aquele que busca a inteligência, não compreende por que precisa se arrepender também. Já aquele que tem virtudes, que se acha bom, ele também acha que não tem necessidade de se arrepender. Por isso é o pobre de espírito que recebe a misericórdia. Porque pobre em espírito é aquele que está completamente despojado de tudo diante de Cristo e se rende a Ele plenamente.
uma perguntinha já para nós pensarmos um pouco. Até que ponto o seu potencial, o nosso potencial, os nossos recursos e os nossos talentos podem ser um entrave na dependência que devo ter de Deus em minha vida? Até que ponto isso pode acontecer? Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas virtudes, olhamos para os nossos recursos, olhamos para aquilo, para o nosso potencial e pensamos, eu nem preciso nem de Deus mais. Uma vez um escritor escreveu, tem algumas igrejas que se Jesus saísse, ninguém sentiria falta. Porque tudo funciona sem Cristo. E sabe o que é o mais assustador? Que as coisas funcionam mesmo. Podem funcionar. Por isso nós toda hora somos convidados a olhar para o nosso coração e termos esta atitude de pobre em espírito, diz o texto. A bem-aventurada vai dizer, e bem-aventurados os que choram. Quando somos pobres em espírito, nós reconhecemos e choramos pelos nossos pecados. Choramos por causa dos pecados dos outros. E choramos pela falência do mundo. Por isso o texto vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você e eu ainda conseguimos chorar pelo pecado que cometemos. Pelo pecado que você vê, pela falência do mundo, ou nós nos deixamos cauterizar. Sabe o que é cauterizar, né? Cicatrizou, não tem mais a sensibilidade de perceber o que está acontecendo. Quando eu falo disso, eu sempre lembro daquela propaganda que teve, não sei se você lembra, já falei aqui umas vezes, que acontece assim, a mãe está dirigindo o carro, para no farol, né, na sinaleira. Aí tem um menino atrás, filho dela, sentado. E do lado da rua tinha um poste com um andarilho parado, bem mal vestido. E aí o menino diz para a mãe, ô mãe, quem é aquela pessoa? E a mãe olha, a imagem da mãe não vê a pessoa. Quando o menino olha, ele enxerga. A ideia é que a gente se acostuma tanto e não consegue ver mais. O pecado, a falência do mundo, achamos que nós conseguimos resolver. Bem-aventurados os que choram, diz o texto bíblico. Bem-aventurados os humildes, mansos, é aquele que exercita controle diante de outras situações contrárias a si mesmo, diante do confronto. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava fazendo essa pregação, né? Aí eu e a Mona Lisa fomos no mercado, chegamos em casa, esquecemos de comprar alguma coisa. Esquecemos, entendas, eu esqueci. E eu vou dizer para você uma coisa que eu não gosto. É que quando a gente vai e volta e tem que sair de novo. Para mim, isso foi ruim. E eu reagi de forma meio desproporcional. Porque afinal de contas a culpa é minha e eu boto em quem eu quero, não é? Já viu essa, não? Que geralmente a gente reage de forma errada, porque você está se sentindo culpado, você foi o problema, você que fez o erro e bota a culpa em outro. E eu reagi assim de uma forma não humilde e mansa. E aí, sabe como é que é? Deus é bom, né? Porque ele lembra o que está fazendo. Estou fazendo uma pregação mesmo. Aí eu pensei assim, não, né? Fui para a Mona Lisa e disse, Mona Lisa, minha reação, eu tenho que melhorar nesse negócio aí, porque minha reação não é certa. Por que eu falo para você? Porque nós estamos em transformação.
Manso e humilde é aquele que, diante das outras pessoas, do confronto, mantém-se manso e humilde. E é um exercício. E é uma característica que Deus desenvolve em nossa vida. Então, esta característica nos leva a refletirmos, e para você refletir também, como nós reagimos diante dos relacionamentos e diante das tensões da nossa vida. Humilde e manso ou não? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A expressão aqui, fome e sede, reflete este desejo de algo mais profundo. Queridos, você vai concordar comigo, eu acredito, nós vivemos na era da superficialidade. Tudo é muito superficial. Nós não lemos mais, sabia? Pergunta para você aí, não precisa levantar a mão. Quantos livros você leu em 2025? Percebe que nós não lemos, as postagens nossas, se tem 2 linhas, a gente lê, a terceira a gente não lê mais, porque é muita linha. Nós vivemos a era da superficialidade, eu já falei esse dado aqui, assustador. Nós nunca tivemos um declínio no QI humano, nunca tivemos, na história da humanidade, sempre foi um acréscimo. Sabia que a geração que está vindo tem o QI menor que a geração anterior? Pela primeira vez na história da humanidade. Nós vivemos a era da superficialidade, tem fome e sede de justiça. É um desejo por verdades mais profundas, por conhecimento mais profundo. Não fique satisfeito nas questões da fé com o leite. A Bíblia diz que existem aqueles que precisam de leite, a base da fé. Mas tem aqueles que são já aptos a alimento sólido. Tenhamos o desejo de sermos aqueles aptos a alimentos sólidos. E com isso eu não estou falando de questões sólidos como manifestações extraordinárias. Não é isso que estou falando, de conhecimento do Cristo, a quem eu sigo, a quem eu amo, que me dá condição de enfrentar as situações da minha vida. Fome e sede de justiça é aquele que tem esse desejo de significado e propósito que a alma humana possui. Nós temos que ter essa fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é também olhar para a sociedade e perceber as injustiças. Meus irmãos, a igreja cristã é um movimento na história que mais criou entidades e ações para o cuidado com a humanidade. Então, fome e sede de justiça é olhar para as necessidades que nós temos e agir como aquele que vai também ajudar na questão social, na questão das injustiças, da opressão. Nós temos movimentos que a igreja trouxe. O CVV, por exemplo, você sabe o CVV, né? Centro de Valorização à Vida, aquele telefone que você liga, porventura se a pessoa está com desejo de suicídio. Ligue para o CVV. Sabe como é que iniciou o CVV? Na Europa pós-guerra, pós-segunda guerra. Um pastor lá percebeu que as mulheres estavam se suicidando, porque os maridos haviam morrido na guerra. E ele começou a fazer um movimento de ouvir as pessoas. E dali brotou a ideia que está no mundo todo, que é o CVV. Visão Mundial. Uma das histórias que mais me impactou foi da Visão Mundial. Visão Mundial surgiu a partir de um homem um empresário que estava na África visitando alguns países. Ele chegou num lugar onde tinha uma fila para pegar comida. Só que lá no início da fila, onde era supostamente entregue a comida, não tinha comida. Aí ele ficou tão chocado com aquilo, como era alguém que participava da igreja, mobilizou igrejas para criar a Visão Mundial, que ajuda agora em movimentos de ajuda humanitária em muitos países. Fome e sede de justiça é resolver problemas.
O Estado precisa resolver? Claro que precisa. Mas o Estado nunca vai fazer tudo. Nós precisamos fazer. Nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça. Misericordioso, né? Bem-aventurados os misericordiosos. O texto bíblico fala daquele que experimenta, que é misericordioso porque obteve misericórdia, é alcançado por esta graça do Senhor que me aceita incondicionalmente. Essa semana a Mona Lisa me contou uma história que ela leu de uma pessoa que conta histórias. Contou a história de um menino, de um rapaz, um homem, que estava preso há alguns anos e chegou o tempo de ele ser liberto. E aí ele escreve uma carta para a família, dizendo assim: eu entenderei se vocês não me aceitarem. Porque afinal de contas, envergonhei a família, fui preso. Eu entenderei se vocês não me aceitarem de volta, ele dizia. Mas se porventura vocês que me aceitarem de volta, eu vou pedir para vocês deixarem um sinal, para que quando eu passe perto, ou me aproxime da casa, eu possa ver naquela árvore, na frente da nossa casa, um lenço branco. Se tiver o lenço branco, eu vou entender que vocês me aceitam de volta. E aí ele saiu, tempo de sair, foi liberto, pegou o ônibus e estava indo em direção à sua casa. Na viagem, uma senhora senta do lado dele, e eles começam a conversar sobre a vida. E aí ele conta a sua história. Ele estava preso, agora estava voltando para casa, e está na expectativa de ser aceito ou não. E aí ele diz para a senhora: só que eu estou com medo de olhar para a árvore. Então eu vou pedir para a senhora fazer um favor para mim, ele disse. Nós já estamos quase perto da minha casa, então eu vou agora me curvar, fechar meus olhos. E a senhora me avisa. Ele explicou a cor da casa, tudo, para ela saber. Me avisa se vai ter um lenço branco na árvore. O ônibus andou, ele disse: já está chegando? Já viu a árvore? Já viu a casa? Não, não vi a casa ainda. Ele esperou mais um pouco, mas eu acho que agora está perto. Ela disse assim: eu não estou vendo a casa, mas eu estou vendo uma árvore coberta de lenços brancos. É assim que Deus faz conosco. Ele cobre de lenço branco as árvores para que a gente se aproxime dele. Essa é a misericórdia dele. Esse amor gratuito que vem em nosso encontro sem nós merecermos. Então os misericordiosos, aqueles que são misericordiosos porque Deus é misericordioso, obterão misericórdia. Uma característica do discípulo de Jesus é misericordioso, porque experimentou misericórdia, puro de coração. Meu Pai, ia ser meia-noite, vai dar meia-noite mesmo. A expressão puro de coração tem a ver com esse coração voltado exclusivamente àquilo que Deus quer. A Bíblia vai dizer no Salmo que aquele que vai entrar na presença do Senhor é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Coração puro. Deseja somente aquilo que Deus quer, se alegra nele. Os pacificadores. Essa característica minha e tua, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a sermos agentes da paz, não da violência. Nós somos chamados a sermos aqueles que têm atitudes que produzem paz. Pergunta, pense na sua vida, quais atitudes poderiam levar você a ser um construtor de paz no ambiente onde você vive? Essa é uma característica do discípulo. E termina as bem-aventuranças: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então eu e você somos convidados aqui, convidados não, somos descritos como bem-aventurados, mais do que feliz, aquele que
que é pobre em espírito, aquele que chora, aquele que é humilde e manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, puro de coração, pacificador, que é perseguido por causa da justiça. Estas são as nossas características de bem-aventurados. E os bem-aventurados, aqueles que são discípulos de Cristo, bem-aventurados, agora o texto vai caminhar para as atitudes visíveis diante das pessoas agora. Por isso, discipulado visível, baseado nessa experiência de bem-aventurado. Como aquele que tem esse relacionamento com Cristo, agora nós somos chamados a sermos sal e luz do mundo. Sal da terra, uma fé que preserva e confronta. Essas duas características que Jesus vai falar são fundamentais para a nossa vida. Essas duas vão ser o diagnóstico para mim e para você hoje à noite. Se a minha vida, se nós de fato somos discípulos de Cristo Jesus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisados pelos homens. O sal, aquele que é pacificador, que é pobre em espírito, que é misericordioso, que é aquele que tem fome e sede de justiça. Jesus vai dizer aqui, ele está dando uma característica da nossa identidade, como eu falei no início. Ele não diz, vocês devem tentar ser sal, tá? Mas se não der, tranquilo. Não. Ele diz, vocês são. Vocês são sal da terra. Algumas questões interessantes do sal, né? Quem comeu churrasco hoje no meio-dia? Eu não comi. Alguém comeu? Comeram. Alguém fez o churrasco? Churrasqueiro de mão cheia, hein? Você não usou sal, não, né? Não usou? Tá. Porque se você não usar sal, até a picanha fica ruim. Fica ruim. Porque o sal, querido, ele não existe para si. Você já comeu uma colher de sal? Já. Deve ter ficado com a pressão alta, né? Uma vez aqui nós tivemos um acampamento assim da juventude, faz muitos anos, os primeiros anos que eu estava aqui, eu acho que o Robson estava nesse. E aí nós fomos fazer, tinha um rapaz que começou naquela semana a trabalhar numa padaria. Aí nós vamos fazer estoque pronto, sabe o que é não? Estoque pronto. É fazer massa de pão, tem um nome em português certo, massa de pão, e pegar uma taquara, algum pau assim, e enrolar numa das pontas, tipo um cotonete assim, sabe? E aí assar o pão na fogueira. Isso para a geração da pressa é terrível, porque nunca dá certo, porque eles sempre queimam, porque eles baixam demais, daí essa geração agora não consegue fazer mais esse toque pronto, porque é muito acelerada, né? Aí nós vamos fazer esse negócio. Ele disse assim, pode deixar que eu faço a massa. Padeiro, não é? Pegou farinha, não sei o que lá. Eu olhei para ele, ele derramou, pura verdade, 1 quilo de sal. Só dele fazer eu já fiquei mal. Eu disse para ele, tu está enganado, é muito sal. Não, pode achar que eu sei. Peguei um pedacinho da massa, salobra, sal demais. O pessoal corajoso, né, assaram e comeram. 3 foi para o hospital. Pressão alta. Pressão foi... Porque se tem exagero de sal, porque o sal não existe para si. Existe para o outro. Então, se você tem uma concentração de sal, que fica como sal somente, você não vai preservar, você vai destruir. O sal não existe para si mesmo. O sal é aquilo que Bonhoeffer vai dizer, que precisamos renunciar a nós mesmos para que o mundo não se corrompa. O sal conserva. Quando Jesus diz nós somos o sal do mundo, Ele está dizendo para que nós somos aqueles que preservam o mundo. O sal precisa ser diferente do mundo.
Quando eu falo o mundo, eu não falo a criação de Deus, eu falo os conceitos da sociedade que contrariam a fé cristã. Nós somos chamados a sermos sal, diferentes de práticas que são feitas fora da igreja. Nós não somos chamados a fazer, nós não somos chamados a nos adaptar por uma sociedade que está cada vez mais se afastando de Deus. Nós somos chamados a sermos sal, porque se nós nos adaptarmos ao mundo que nós vivemos, deixando de sermos sal, não temperando mais, não trazendo a conservação do mundo a partir das nossas ações como igreja, nós vamos amoldar o mundo e nós vamos ser destruídos. Porque o sal, diz o texto bíblico, recebe uma advertência. Ele diz que ele pode se tornar insípido, sem gosto. Como é que o sal pode ser insípido se nós somos discípulos de Jesus? Jesus vai dizer, vocês são o sal do mundo, sal da terra. Como nós podemos deixar de sermos sal? Nós deixamos de ser sal quando nós nos misturamos com impurezas. Quando eu falo aqui para você que não é casado, case. Eu não estou querendo julgar a sua vida. Eu estou dizendo que nós temos que ser diferentes. Quando nós falamos aqui para nós vivermos uma integridade da fé cristã, não estou julgando você, eu estou dizendo que no texto bíblico nós somos chamados a sermos sal do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, nada vai destruir a igreja. Não vai. Movimentos, ideologia, não vai destruir. Tu acha que vai destruir a igreja? Temos 2000 anos de história. A igreja morreu gente no passado e a igreja está firme e forte. A igreja de Cristo nunca vai ser destruída. Não precisamos ter medo, não. Mas nós podemos, como igreja, perder a nossa principal função do mundo, que é ser sal. Quando trocamos a verdade, do Evangelho por aceitação. Aceitamos tudo. Trocamos, não somos sal. Quando nós trocamos o arrependimento pelo conforto, quando nós trocamos a cruz de Cristo pela popularidade, nós deixamos de ser sal. No mundo que carece de sal. Quando nós, queridos, como igreja, quando você e eu, como discípulos de Jesus, nos adaptamos ao ambiente, ao invés de transformá-lo, nós deixamos de ser sal. Nós perdemos a nossa identidade. Quando a igreja tenta se parecer com o mundo para ser aceita, ela perde exatamente aquilo que a torna necessário. Nós não vamos competir com a sociedade. Não temos como. Porque o que a sociedade que vive sem Deus oferece, nós não oferecemos. Porque o Evangelho de Cristo nos confronta. E o risco que nós vivemos hoje, queridos, é que a igreja está se conformando ao nosso tempo. Semana agora eu recebi um artigo da Europa, Alemanha, mais ou menos 300 igrejas fecham por dia lá, por ano, na Alemanha. Viram academia, mesquita, restaurante, ou são destruídas para construir outra coisa. Por que perde? Porque deixou de ser sal. Sabe o que as pessoas esperam de nós aqui? Não um discurso. Está cheio na internet, né? Está cheio lá. Eles esperam vida. Espero que a gente seja sal. Não perfeitos, porque somos imperfeitos, mas sejamos sal. Se o sal perder o sabor, olha que palavra dura, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
O cristianismo que quer os benefícios de Cristo, mas não quer o senhorio de Cristo, deixou de ser sal. O sal se torna insípido, sem sabor, mas muitas vezes ainda é religioso. Vem aos cultos, celebra, usa até linguagem cristã, assim. Mas na sua vida, deixou de ser sal. Este sal que fica sem sabor, já não confronta o pecado, né? Afinal de contas, é um comportamento humano que isso explica. Já não é mais pecado. O sal sem sabor já não questiona uma cultura que prega valores que não são de Cristo. Que Deus nos ajude a não sermos sal sem sabor. Termino este ponto, tem mais um ainda. Não é o mundo que destrói a igreja, é a igreja que perde sua identidade. Então não se preocupa. Não vai ser político, não vai ser governo, não vai ser nada que vai destruir a igreja. Porque a igreja sempre vai permanecer. Mas o que pode destruir a igreja é quando nós perdemos a nossa identidade de sermos sal. Luz do mundo, último ponto, nem vai dar meia-noite ainda. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha, sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que se vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Vocês são luz do mundo. Olha para o lado e diga, você é a luz do mundo. Para não perder o jeito, né? Você é sal da terra, agora você é luz do mundo. Você é luz do mundo. Eu queria pedir um pouquinho de silêncio para nós escutar a luz. Tu escuta não? Eu não escuto a luz. Porque a luz não faz barulho. Ela está presente. Sem nenhum estardalhaço, sem nenhum barulho, ela se faz presente. Ela não precisa ser anunciada, porque se ela vem, ela está ali. Então, querido, eu e você somos chamados a sermos luz do mundo. Numa sociedade que vive nas trevas. E a luz tem dois propósitos básicos. Iluminar o caminho e mostrar a sombra. Uma vez, teve um ano, que nós tínhamos outra iluminação aqui do Centro Evangélico. Era uma iluminação bem ruim, assim, bem fraquinha. E a primeira vez que eu entrei aqui, que não tinha essa iluminação, a gente já se acostumou com ela, né? Eu entrei aqui, credo, o que deu? Porque era tão diferente da anterior que mostrou coisas que não via. A luz tem esse papel de denunciar as sombras, né? Eu e você somos chamados a sermos luz, não uma luz que grita, uma luz que se anuncia, uma luz extravagante, mas uma luz que ao chegar ilumina, sem força, sem grito, só pela presença minha e tua, nós somos chamados a sermos estes que são luz do mundo, porque esta luz que nós somos chamados a ser, não vem de nós, vem do próprio Cristo. E essa luz são as obras que você faz, a sua vida e a minha, as minhas atitudes e as suas. Sabe que eu fui discipulado por o pastor Valdemar, já faz muitos tempos, 3 anos da minha juventude. Se você me perguntar qual foi o conteúdo que ele deu, eu sei porque os livros estão lá em casa. Mas sabe o que marcou minha vida? Foi um dia, talvez você já ouviu esse testemunho, que eu estava jogando bola na juventude, eu e um grupo, e o pastor Valdemar estava ali sentadinho do lado. Lá em Juí, o colégio evangélico tinha uma quadra chamada Cova. Cova porque ficava num buraco mesmo.
E aí, jogando bola, e não sei o que eu fiz de errado ali, e ele me xingou, do lado ali. Mas eu pensei assim, me caiu os butiá do bolso, né, como diz o gaúcho. Me surpreendeu uma atitude dessas, eu pensei, meu pastor, me fez mal aquele negócio. Isso foi domingo à tarde. Domingo à noite nós tínhamos grupo de jovens. Nossa juventude era domingo à noite. Aí antes do grupo ele chegou e chamou, Marcelo, eu queria falar contigo. Pois não. Eu queria te pedir perdão por eu ter falado daquela maneira contigo lá. Me caiu segunda vez os butiá do bolso. Porque o pastor pedindo perdão, cara. E com isso que ele fez comigo, não diminuiu o papel dele para comigo, pelo contrário. Foi uma luz que iluminou. Entendeu? Porque a luz não é nossa. Quando nós quisermos preservar nós mesmos como se nós fôssemos a luz não vai iluminar. Mas quando nós nos humilharmos como coração humilde e manso diante do Senhor e deixarmos a luz dele brilhar, ele vai brilhar. Está entendendo? Porque nós somos luz do mundo. Porque Cristo está em nós. Vocês são luz do mundo. Por isso eu queria te convidar, nessa noite, queridos, terminando nossa conversa, a sermos esse que glorificam a Deus Pai com aquilo que nós fazemos. Vejam as suas obras, glorifique ao Pai de vocês que está no céu. O propósito da luz é glorificar a Cristo Jesus. Eu quero te convocar então, terminando hoje à noite esse momento aqui. Eu quero convocar você e eu mesmo a sermos bem-aventurados, a sermos sal do mundo e luz da terra. Nós somos chamados como discípulos de Cristo a viver esta realidade. Pergunta para nós finalizarmos: estamos preservando o mundo como sal ou estamos nos misturando com ele? Deixando-nos influenciar por ele? Nós estamos iluminando com as nossas obras ou estamos nos escondendo? Discipulado visível é você ser e eu ser aquele que demonstra a fé que transformou a sua vida e a minha. Então seja um discípulo de Jesus, de forma visível. Essa semana, no seu trabalho, na sua escola, perceba momentos, oportunidades em que você poderá ser aquele que ilumina o ambiente onde você vive. Que você tempere o ambiente onde você vive com o Evangelho de Cristo, que é vida para a vida das pessoas. Quero te convidar para ficar em pé, para orar, e quero convidar o ministério já para subir. Santo e amado Deus, perdoa-nos porque muitas vezes nós não somos sal e luz. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós nos amoldamos a um mundo corrompido e temos as mesmas atitudes daqueles que não te conhecem. Perdoa-nos porque muitas vezes, em vez de sermos luz, também promovemos trevas. Perdoa-nos por isso, mas nós te pedimos, Senhor, essa noite, que tu forje em nós um coração rendido a ti, um coração que anda contigo, que ama a ti, e que se desafia a ser sal e luz no mundo em que vivemos. Senhor Deus, que tu nos fortaleça com teu Santo Espírito, para assim procedermos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, sermos homens e mulheres, discípulos teus, que têm visibilidade não porque somos ou temos algo em nós, mas porque somos e temos a ti em nosso coração. Faz-nos ser luz ali onde há treva, faz-nos ser sal ali onde não há sentido de vida, para que nós possamos ser aqueles que as pessoas, ao olharem para nós, glorifiquem a ti pelas obras que fazemos. Que o nosso discipulado seja visível, testemunha viva da tua presença em nós. Assim nós oramos e pedimos, no nome de Cristo. Amém. Cantamos mais uma canção ainda. Se ele não tivesse amado como ele
Ele amou. Se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria nova chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado exemplo que Ele deu e não tivesse dado a outra face, se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Vejo o corpo pendurado, Olhe para a luz, vejo amor crucificado. mas além da cruz. Se Ele não tivesse amado como Ele amou, se não tivesse se entregado